Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos, nós vamos continuar nosso ensinamento sobre o tabernáculo e o templo. Vamos abrir nossa Bíblia no livro Êxodo 25, a partir do versículo 23. Também farás uma mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 covados e a largura de 1 covado e a altura de 1 covado e meio. De ouro puro a cobrirá, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor da largura de 4 dedos. Lhe farás uma moldura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés, perto da moldura. Estarão as argolas como lugares para os vales, para lá se levar a mesa. Farás, pois, este vale de madeira de acácia, e os cobrirá de ouro. Por meio dele se levará a mesa. Também farás os seus pratos, os seus recipientes para inciso, e as suas galhetas e as suas taças, em que se hão de oferecer libações de ouro puro os farás. Porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. E, meus irmãos, a gente vai falar sobre a mesa. A mesa dos pães. A gente vai falar sobre a mesa dos pães. Lembrar que a gente já falou sobre o tabernáculo e o templo. A gente falou que esse templo foi dividido em 3 partes. Tinha pátio do templo, lugar santo do santo. E no pátio do templo, todas as coisas que estavam no pátio do templo foi feito de bronze. E a gente falou sobre o bronze. Bronze é o julgamento. Mas dentro do tabernáculo e dentro do templo, no lugar santo e no lugar santo do santo, todas as coisas que estavam lá foram feitas de ouro. Deus pediu para Moisés fazer a mesa, mas a mesa tem que cobrir de ouro puro. Glória a Deus. Porque Deus falou para Moisés fazer essa mesa cobrir de ouro puro, e todas as coisas que estavam dentro do lugar santo e santo do santo foram cobrir de ouro puro. Porque na Bíblia, o reino de Deus, o ouro faz a referência com o reino de Deus. Porque dentro do tabernáculo, no lugar santo do santo, todas as coisas que estavam lá estavam falando sobre o reino. Deus estava dentro do tabernáculo. Aleluia. É por isso todas as coisas que estão no lugar santo e no lugar santo do santo tem que feito de ouro. Porque o ouro representa o reino de Deus. Lembrar no Apocalipse capítulo 3, quando Deus estava falando com a igreja Laodiceia, ele falou para a igreja Laodiceia: vem comprar de mim ouro provado no fogo. Ele estava falando sobre do reino dele. Aleluia. Uma igreja que estava pobre, nua, desgraçada diante de Deus. Aleluia. Deus vai convidar essa igreja para vir comprar dele ouro puro, provado no fogo. E estava fazendo referência com o reino dele. Aleluia. A gente vai ver, Deus pediu a Moisés fazer essa mesa e colocar pães em cima dessa mesa. A gente vai ver rapidinho o que quer significar essas coisas para a gente. Aleluia. Tem um versículo que explica bem isso aqui para nós, Levítico 24, versículos 5 e 9. Também tomarás flor de farinha e dela cozerás 12 pães,
Cada pão será de 2/10 de efa. E pô-lo-ás perante o Senhor em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro. Aleluia. Tem que falar 12 pães. Sobre cada fileira porás incenso puro. Aleluia. Tem que colocar incenso puro. Incenso puro. Para que seja sobre os pães como memorial, isto é, como oferta queimada ao Senhor. Aleluia. Esses pães é como uma oferta, hein? Oferta ao Senhor. Pertencerão em cada dia de sábado, isso se porá em ordem perante o Senhor, continuamente. Aleluia. Cada dia de sábado, você pode renovar. Cada sábado. E a favor dos filhos de Israel um pacto perpétuo. Pertencerão os pães a Arão e a seus filhos, que os comerão em lugar santo, por serem coisa santíssima para eles. Aleluia. Esse pão foi comido pelo sacerdote. Aleluia. Deus é bom. Deus pediu para Moisés fazer uma mesa de ouro puro e cobri-la de ouro puro e colocar em cima dessa mesa 12 pães. Aleluia. Deus é bom. E tem que colocar incenso em cima do pão. E esses pães têm que estar diante do Senhor, como uma oferta, como a Bíblia fala, diante do Senhor. Aleluia. O que representa para nós hoje esse pão que estava em cima dessa mesa? Aleluia. Deus é bom, porque todas as coisas que estavam dentro do templo é uma purificação para a igreja, para nós hoje. E a gente precisa saber essas coisas, ensinar bem essas coisas. Porque sem ensinamento a gente pode falar, pregar as coisas que não convém, que a gente não deveria pregar. E por isso a gente precisa saber e ter conhecimento da palavra, ter a revelação da palavra para a gente poder pregar o Evangelho. Deus pediu Moisés fazer esses 12 pães e colocar em cima dessa mesa, mas por nós hoje, o que representa esses pães? Aleluia. 12 pães. E lembra que na Bíblia, chifre 2 é um chifre de fundamento. Cada chifre na Bíblia tem uma definição. Por exemplo, o chifre 1 fala sobre de um Deus único, um Deus que é um, que não é nem 2, nem 3, nem 4, como as pessoas falam, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso aqui não existe, tem só um Deus. Deus é um. Aleluia. Deus é bom. Chifre 2 fala sobre do original e cópia. Por exemplo, o primeiro Adão é uma cópia do Adão original. O primeiro Adão que é terreno. E segundo Adão, que é Jesus Cristo, que é celestial. Ele é espiritual. Aleluia. E se você pode pegar, tem o templo que foi feito um templo físico. Aleluia. E esse templo é o templo cópia, esse tabernáculo e o templo. E o verdadeiro templo original é a gente hoje. Glória a Deus. Esse chifre fala sobre original e cópia. E chifre 3 é um chifre da ressurreição, é um chifre de maturidade. E chifre 4, Deus usa esse chifre para falar sobre do mundo. Aleluia. 4 cantos da terra. E chifre 6 é o chifre que fala sobre do homem. Hein? O homem foi criado no 6º dia. E chifre 7 é um chifre que fala sobre de Deus. 7 Espíritos de Deus.
7 igrejas, 7 castiçais, 7 lâmpadas, aleluia, 7 taças. É um chifre que fala um Deus absoluto, um Deus santo, aleluia. E chifre 12 é o chifre de fundamento, aleluia. É um chifre que fala sobre o fundamento. Quem é o fundamento? Fundamento? Porque lembrar que Jacó tinha 12 filhos. Esses 12 filhos compostos de 12 tribos de Israel. Aleluia. Deus é bom. E quando Jesus chegou, Jesus pegou 12 discípulos para poder ensinar e depois mandar fazer a obra. Aleluia. A gente vai ver primeiro esse pães. Quem representa esse pães primeiro? Glória a Deus. Esse pães representa primeiro Jesus. Esse pão representa primeiro Jesus Cristo. Jesus é o pão, hein? Aleluia. Se a gente pode ver no João capítulo 6, a partir do versículo 48, João 3, João 6, versículo 48 até 51. Eu sou o pão da vida. Aleluia. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aleluia. Jesus falou aqui, eu sou o pão da vida. Deus pediu para Moisés fazer esses 12 pães. E esses 12 pães, a gente fala sobre o chifre 12. Chifre 12 é o chifre do fundamento. Jesus Cristo, ele é pão da vida e, ao mesmo tempo, Jesus Cristo, ele é o fundamento. Lembrar no Efésios capítulo 2, a partir do versículo 22. Leia isso aqui, aprendeu? Efésios 2, a partir do versículo 22. 20 até 22, né? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra da esquina. Aleluia. Cristo é o fundamento. Uau! Esse pães representar, esse chifre 2 é Cristo, que é o fundamento, e o pão também representar Jesus Cristo. Deus é bom. Jesus falou, eu sou pão da vida, que desceu do céu. Aleluia. No tabernáculo, no templo, Jesus estava lá, mas escondido. As pessoas não conseguiam chegar. As pessoas que estavam lá praticando as leis de Moisés, fazendo essas coisas, todas essas coisas estavam falando sobre o Cristo, Jesus Cristo, sobre o Jesus Cristo, que é o pão. Ele falou que eu dei o meu corpo como o pão. Jesus Cristo é o pão da vida. Aleluia. O pão que vem para trazer a vida, que a gente precisa comer todo dia. É próprio ele que fala isso. Eu sou pão da vida. Jesus Cristo. Esse pão que estava lá em cima dessa mesa estava falando sobre o Jesus Cristo. E lembrar que Deus fala para Moisés que ele tem que colocar incenso em cima desse pão, em cima desse pão, né? Desses pães. Incenso por quê? Porque o incenso dá cheiro suave, cheiro bom. Deus é bom. Aleluia. Jesus Cristo. E também lembrar que esses pães no tempo da lei, esses pães não pode colocar fermento nesses pães. Esses pães tem que ser sem fermento. Por quê? O fermento, quando colocar o fermento no pão, o fermento cresceu o pão.
Esse pães tem que ser sem fermento. Aleluia. E sem fermento tem que colocar incenso em cima desse pães. A gente pode, para a gente verificar aí, o fermento na Bíblia, o que representa o fermento na Bíblia? Para a gente não. Vamos ver no Mateus 16. Mateus 16, a partir do versículo 5. Quando os discípulos passaram para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus disse-lhes: Olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Pelo que eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós por não terdes pão, homens de pouca fé? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantas alcofas levantastes? Como não compreendeis que não vos faleis a respeito de pães, mas guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Aleluia. O fermento na Bíblia apresenta falsa doutrina. E a gente pode ver o Marcos já pediu no Lucas capítulo 12, versículo 1. Lucas 12, versículo 1, que fala sobre o fermento de novo. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou Jesus a dizer primeiro aos seus discípulos: Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Aleluia. O fermento na Bíblia representa a falsa doutrina, como a gente vê hoje, né? E representa também a hipocrisia. Aleluia. Globalmente, o fermento representa o pecado. Esses pães na lei, esses pães não pode colocar fermento. Aleluia. O fermento representa o pecado. Cristo vem, ele falou: eu sou pão da vida. Ele não tinha o pecado. E esse pão tem que colocar o incenso em cima. Aleluia. Para poder dar o cheiro suave. O incenso aqui representar a vida de Cristo, uma vida pura que ele tinha diante do Pai. Lembrar que esse pão tem que estar diante de Deus, né? Como Cristo, ele tinha uma vida pura. Ele tinha uma vida que estava espalhando um cheiro suave ao Pai. E por isso Jesus Cristo, ele é um modelo. Ele foi agradar ao Pai. Aleluia. Ele falou: eu sou o pão da vida. Deus é bom. Jesus Cristo é o pão. Que ele falou: eu vou dar a comida que eu vou dar, a minha carne. Aleluia. Aquele que come minha carne não vai ter lá fome, e aquele que toma meu sangue não vai ter lá sede. Ele é o pão da vida. Esse pão que estava falando do Jesus Cristo. Aleluia. E esse pão aqui tem que renovar, né? A gente vê que esse pão tem que renovar cada sábado. Cada sábado. Aleluia. Esse pão tem que renovar cada sábado. Por que esse pão tem que renovar cada sábado? No versículo 9, a Bíblia fala que esse pão, o sacerdote tem que comer esse pão. Sacerdote. Aleluia. É o sacerdote que tem que comer esse pão. O sacerdote tem que comer esse pão dia do sábado. No mesmo sábado tem que renovar, colocar o pão novo na mesa. Aleluia. Vocês podem entender uma coisa aqui. Esse pão que é Cristo
tem que colocar incenso para poder dar cheiro suave. Esse pão eles têm que comer somente pelo sacerdote. E no dia do sábado, ele tem que comer esse pão e renovar esse pão, colocar um pão novo em cima da mesa diante do Senhor. Por quê? Lembrar que a gente viu que você e eu, nós somos o sacerdote. Deus é bom, nós somos o sacerdote para poder comer esse pão que é Cristo. Aleluia. E no dia do sábado, por que o sábado? O sábado na Bíblia, Deus impede ao povo de trabalhar. Todo mundo tem que descansar. É o dia do descanso. Jesus Cristo, ele é o sábado. Deus é bom. Jesus fala, o Filho do Homem é o mestre do sábado. Ele é o sábado, ele é o descanso. A gente tem que comer esse pão que é Cristo, porque nós somos o sacerdote que tem que comer esse pão que é Jesus Cristo. Esse pão aqui é Cristo e a palavra que a gente tem que comer aonde? No sábado, no dia do sábado. O sábado é Cristo. Aleluia. E a gente tem que estar em Cristo para comer esse pão que é Cristo, no repouso, na descansa. Lembrar que Deus, ele libertou a gente do pecado. A gente é escravo do pecado, vendido ao pecado, como no Romanos capítulo 7, 14, fala que a gente é vendido ao pecado, escravo do Satanás, fazer as coisas da nossa carne. Mas Deus, ele livrou a gente, libertou a gente, e a gente entrar em Jesus Cristo, que é o sábado. É por isso cada milagre que Jesus estava fazendo, e Jesus fez esse milagre dia do sábado. E os fariseus não conseguiam entender por quê. Ele estava falando mal para Jesus, estava curando no dia do sábado, não pode, porque o sábado estava falando sobre dele. Ele é o sábado. Glória a Deus. O sacerdote tem que comer esse pão no dia do sábado. E nós somos o sacerdote para comer esse pão no dia do sábado, que é Cristo. Jesus Cristo é o pão. Aleluia. Quando você pegar a tua Bíblia, você está lendo a tua Bíblia, meditar a tua Bíblia todo dia, você está sentado em cima da mesa, em cima dessa mesa, e comer como um sacerdote, comer esse pão na tranquilidade. Aleluia. Na tranquilidade. Você sabe que você e eu, nós estamos na descansa de Deus. Lembrar que quando Deus criou Adão, ele criou Adão depois que ele terminou de fazer todas as coisas. E Adão entrou no repouso. Adão estava trabalhando no repouso. Porque Adão achou todas as coisas, já estava feito já. Aleluia. É o descanso. É por isso, o verdadeiro cristão, o verdadeiro filha de Deus, trabalhar no repouso, não na agitação, não na perturbação. Não. Essa pessoa trabalha no repouso, porque Cristo é o repouso. Aleluia. Você e eu, nós precisamos comer esse pão que é Cristo, Jesus. Aleluia. Deus é bom. É sentar em cima dessa mesa. E a gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia fala que tem 12 mesas, né? Vamos ver isso aqui, tem 12 mesas. No 1 Coríntios capítulo 10, a gente vai ver rapidinho isso aqui. Coríntios 10, a partir do versículo 20, eu acho. 1 Coríntios 10, eu acho, do versículo 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Aleluia. Não pode participar na mesa. Tem 2 mesas. Qual o versículo?
1 Coríntios 10, do 20 ao 21. 20 e 21. Tem 2 meses, né? A gente precisa aprender essas coisas para a gente não se deixar enganar. 2 meses. Primeira mesa é a mesa do Senhor. E segunda mesa é a mesa do demônio. Mesa do demônio. Tem 2 mesas. Tem mesa do Senhor e a mesa do demônio. Aleluia. Paulo fala que ele não quer que a gente participar na mesa, mesmo tempo a gente está participando na mesa do Senhor e mesmo tempo na mesa do demônio. Na caliça, comer o pão, que é o Jesus Cristo, e também comer esse, e também na mesa do demônio. Aleluia. Uau! E a gente precisa tomar cuidado. Essa mesa aqui é a mesa do Senhor. Paulo está falando aqui. Paulo está fazendo referência com essa mesa que Deus pediu para Moisés fazendo dentro do tabernáculo. E o Satanás, ele copia a Deus. Ele tem uma mesa também. Na mesa do Satanás, ele convia muitas pessoas. E principalmente, tem muito pastor, muito cristão que em cima da mesa do Satanás, que estão comendo na mesa do Satanás. Lembra que antes de Jesus morreu, a mesa do Jesus Cristo tem... Vamos ver. A mesa do Jesus Cristo. Aleluia. A mesa do Senhor tem pão e o cálice. Tem o pão e o cálice. Aleluia. Porque antes de Jesus Cristo morreu, ele foi lá com os discípulos para poder comer Páscoa com os discípulos. A Bíblia falou que ele pegou o pão, que é ele mesmo, esse pão estava falando sobre dele, e o cálice. O cálice tinha o quê? O sangue. Na Bíblia, o sangue. O cálice tinha o vinho. Aleluia. O cálice tinha o vinho. Na Bíblia, o vinho representa o sangue. E o sangue na Bíblia é a vida. Jesus falou que ele deu a sua vida para poder salvar a nossa vida. Ele deu a sua vida. O sangue na Bíblia representa a vida. Aleluia. Quando a gente está sentado na mesa do Senhor, a gente está comendo o pão e tomando esse cálice. Aleluia. Porque Jesus falou: se alguém não comer a minha carne e tomar meu sangue, não terá vida nele. Mas a gente precisa comer esse pão e tomar esse cálice. Esse pão, esse cálice fala sobre do Cristo. Jesus Cristo, ele é a palavra que a gente precisa comer todo dia. Lendo, meditando essa palavra. Deus é bom, a palavra pura, o verdadeiro evangelho. Aleluia. E tem outra mesa. Segunda mesa. É uma mesa do Satanás. Mesa do Satanás. Aleluia. Essa mesa tem o que? Tem um cálice. Essa mesa tem cálice. E tem também todo tipo de comida, né? Aleluia. Aleluia. Paulo falou que ele não quer que a gente passe na mesa do Senhor e na mesa do Satanás. Aleluia. Vamos ver esse cálice rapidinho no Apocalipse capítulo 17. O que tem nesse cálice que está na mesa do Satanás? A gente vai ver. A partir do versículo 1, pode ler até 5.
Veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra. Os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então ele me levou em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmias, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da prostituição. E na sua fronte estava escrito um nome simbólico: a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das terras, abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos martírios de Jesus. Aleluia. Esse cálice que estava na mão dessa mulher tinha o quê? Sangue dos santos. Não, no versículo 4 eu acho. Esse cálice tinha o quê? Abominação. Cheio de abominações e imundícias da prostituição. Aleluia. Esse cálice cheio de abominações e imundícia da prostituição é no cálice do Satanás. Aleluia. Tem 2 vinhos. Tem vinho do Cristo, que é o sangue do Cristo, a vida dele que ele deu na cruz por nós, que a gente precisa tomar, que é ele mesmo, uma palavra. E tem um vinho do Satanás. Esse vinho do Satanás fala sobre a vida do mundo. Aleluia. É um vinho que fala sobre a vida do mundo. O pecado. Dentro desse cálice tinha o pecado. Dentro desse cálice tinha a falsa doutrina. Aleluia. Em cima essa aqui é a mesa do Satanás. E a gente tem que tomar muito cuidado para não sentar em cima da mesa do Satanás. Como você pode perceber que você está sentado em cima da mesa do Satanás? Quando você começar a pregar um falso evangelho, começar a pregar para você ganhar dinheiro, começar a pregar para detonar os almas do cristão, você está em cima da mesa do Satanás. Quando você começa a deixar o evangelho, a deixar a vida da santificação, e quando uma pessoa quer exortar você, você fala: não, você não pode me condenar, você está em cima da mesa do demônio, do Satanás. Aleluia. A mesa do demônio aqui é a mesa do Jezabel. É a mesa do Jezabel. É a mesma coisa. Mesa de Jezabel. No 1 Rei, capítulo 18, 1 Rei 18, e o versículo 19, eu acho. Lê para mim rapidinho. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Aleluia. Jezabel tinha 850 profetas de Baal, de Aserá, que estavam se comendo em cima da mesa dela. Esse falso profeta. Aleluia. E a gente entender aqui a mesa do Jezabel e a mesa do Satanás, do demônio, que Paulo não quer que a gente sente em cima dessa mesa. Porque Jezabel, primeira caráter que Jezabel tem, Jezabel, ele seduziu Acabe. Em cima da mesa do demônio tem a sedução. As pessoas que vêm seduzir o verdadeiro cristão. Aleluia. Tinha falso profeta em cima dessa mesa. Estava comendo todo tipo de comida. O quê? A comida imundícia. Aleluia. Não tinha a verdadeira vida. E também tem a mesa do reino Babilônia, né? É a mesma coisa. No primeiro Daniel. Daniel 1, versículo de 2 a 5. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim,
rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel dentre a linhagem real dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei, e que lhe ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Ora, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias Abednego. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem como o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse se não contaminar. Aleluia. Daniel, ele não com a comida do rei e também com o vinho que ele estava tomando. Eles não aceitam comer na mesa do reino da Babilônia. Aleluia. A mesa da Babilônia é a mesa do demônio, que a gente precisa tomar muito cuidado para não sentar em cima dessa mesa. Tem falsa doutrina, tem pecado em cima dessa mesa, tem falso evangelho em cima dessa mesa, e tem muito pastor que está sentado em cima dessa mesa, comendo. A gente está no mundo, mas a gente não é do mundo, a gente é do céu. A gente precisa comer na mesa do Senhor, que tem pão, que é Cristo, o cálice que é Cristo, porque a gente somos sacerdotes para comer esse pão no dia do sábado. Essa aqui foi a estudo que a gente fez sobre da mesa que estava no tabernáculo e que tinha 12 pães. A gente falou que esse tipo 2 fala sobre o fundamento. Cristo é o fundamento, os pães é Cristo. Aleluia. E também esses pães também representavam você e eu. Nossa vida precisa estar o cheiro suave a Deus todo dia. Aleluia. Na adoração, na oração. Aleluia. Na meditação todo dia. Aleluia. Esse aqui é um estudo que a gente fez hoje para falar sobre a mesa que estava lá dentro do tabernáculo. Ficar com Deus. Deus é bom.